Estamos de volta. Eu sei que você ficou com saudade, porque eu também fiquei. Hoje é o dia de gravação do nosso segundo episódio do nosso podcast, o Cash for Tributados. E deixa eu te contar que o primeiro episódio ele foi sensacional. Um episódio de abertura, um episódio também leve. O professor Fernando Falcão arrasou aqui com a gente. E o meu convidado de hoje, ele também é especialíssimo, tanto na matéria quanto pessoa. Antes de apresentá-lo e dar esse bem-vindo para você aí do outro lado oficialmente, eu quero que você saiba que é sempre um prazer. Para você que não acompanhou o primeiro episódio, aproveita e acompanha também, porque agora nós estamos iniciando o segundo. E a temática do dia de hoje, sabe qual é? Nós vamos conversar sobre a carreira do tributarista. A carreira do tributarista também iniciante, seja para você que está em transição, seja para você que está iniciando nesse mercado também do tributário, o que te encontra do lado de cá na prática, e deixa eu te contar que estamos precisando de mais de excelentes tributaristas do mercado. E eu sei que o podcast de hoje ele vai cair como uma luva para você. Então, o meu convidado de hoje, convidado de honra, está aqui na bancada comigo. Ele é professor, ele é doutor em Direito Constitucional pela Unifor, Universidade de Fortaleza, também professor no dia a dia. Ele tem tantas qualificações que eu poderia ficar lendo aqui meia hora as qualificações desse meu convidado aqui na minha frente, mas a priori, ele também tem um escritório que milita muito, ele tem grandes dezenas aí de processos acontecendo, milita muito contencioso, vai administrativo, vai um pouquinho de tudo. Tem uma área também administrativa e também, principalmente acadêmica, que é um dos pontos principais e chaves que nós vamos conversar na temática de hoje. É um prazer ter você por aqui. Diegão, você está comigo. Que prazer ter você aqui, Diego Martins. Ele é professor, também doutor, conversei com vocês. Chegar nessa expectativa de doutorado não é para qualquer um. Acredito eu que talvez tenha aí um pós-doutorado vindo a caminho. Vamos, porque depois que começa você não consegue parar. Então, de fato, Diegão, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Você está totalmente com a palavra. Se apresente um pouquinho, fale um pouco da sua carreira, fale um pouco aí de você, no que você tem no seu dia a dia, e depois eu volto com a palavra, por gentileza. Obrigado, Natália. Quem está aí nos ouvindo também. É um prazer estar aqui, porque quando que você fez o convite, eu de antemão rapidamente só fui checar ali a agenda, mas tento encaixar, porque realmente eu acho que quando a gente escolhe ter, digamos, um propósito de propagação mesmo, no sentido de área, né, e de carreira, que quando você falou assim, Diego, basicamente é um podcast que a gente vai abordar, vai falar um pouquinho da questão tributária, mas muito da trilha que o tributarista deve seguir. E eu disse, olha, eu não sei se eu sou um exemplo, né, praticamente para isso, mas eu tenho algumas coisas interessantes a compartilhar, até porque do ponto de vista do que um tributarista faz, eu posso assim dizer que eu já fui e sou muita coisa no sentido de ocupação, né? Então eu iniciei praticamente, falo um pouquinho como você pediu assim de mim, iniciei praticamente sendo estagiário da Secretaria de Finanças, foi aí que veio o mundo do tributário para mim, né? Eu entrei na faculdade em 2005, em 2006 foi o meu primeiro estágio na Secretaria de Finanças daqui de Fortaleza. Lá eu trabalhei na área do ITBI, e aí, naquele momento eu disse, rapaz, tem muita coisa errada aqui, o pessoal pedia restrição de TBI, e tinha um checklist a ser cumprido, e eu dizia, certo, mas por que tem que ter esse documento? E por que não analisar a questão do mérito? E aí eu dizia, olha, talvez eu volte para essa Secretaria de Finanças como advogado, estando do outro lado, ou como conselheiro do contencioso administrativo e tributário. Isso foi em 2005, eu saí em 2007, mais ou menos. Aí fiz um intercâmbio nos Estados Unidos. Quando eu volto, eu já voltei para o escritório de advocacia, que na época, né, era o Cid Marconi Advocacia, o ex-escritório do Cid Marconi, que hoje é desembargador federal da 5ª Região. E aí, no escritório do Dr. Cid, eu disse, eu quero ir para a tributária. Mas não foi a primeira área que veio para mim, porque disse, olha, a gente só tem cível. Eu disse, pelo amor de Deus, eu tenho que ir para cível. Depois apareceu uma vaga na trabalhista e 4, 5 meses depois eu batendo na porta todo dia, veio a tal área tributária. Então lá eu fiquei até me formar. Quando eu me formo, em 2010, o Dr. Cid assume o CAF. E aí quando ele assumiu o CAF, exatamente 18 de julho de 2010, quando ele assumiu o CAF, ele disse assim, olha, eu preciso de alguém para me assessorar no CAF. Então ele pedia muito pro meu chefe, que era o Dr. Maico Bahia, com quem eu aprendi muito do que eu sou hoje, eu aprendi com o Dr. Maico. E aí ele disse assim, olha, vamos contratar alguém para me assessorar no CAF.
E aí fazia 1 mês, 2 meses e nada dessa vaga aparecia essa pessoa. E aí, na cara de pau, né? Como eu tinha feito na época do estágio, eu fui na porta dele, bati e disse: por que não pode ser eu? Aí ele: hã? Mas você acabou de se formar. Eu disse assim: sim, mas eu tenho muita coisa para agregar. A portaria do CAF, na época era a portaria 356 de 2009 do Ministério da Fazenda, tinha acabado de mudar, deixando de ser Conselho de Contribuintes para ser o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, a nomenclatura CAF. O Cid era da segunda sessão, e aí, enfim, topou. Ele topou, eu topei, né? Chegamos num acordo, e aí então eu fiquei, digamos, assessorando. Logo depois, de 2010, eu entrei na especialização, aí comecei a dar muita aula sobre processo administrativo tributário. Legal. Foi que aí que eu vi que eu disse: se eu gosto desse negócio de dar aula. Aí eu disse: não dá para eu dar aula só com a especialização. E aí em 2012 eu fiz o mestrado. E aí, na época do mestrado, eu fazia mestrado de manhã e dava aula de noite. Aí foi um semestre, digamos, um ano sabático. Por quê? Porque eu não advogava, porque de fato eu me dediquei mesmo ao estudo do mestrado. Que quem está aqui nos ouvindo, pode, às vezes, alguns alunos perguntam: qual é a diferença do mestrado para especialização? É completamente diferente. Porque o mestrado, você tem que adentrar no mundo fora direito, né? Você estuda muito filosofia, ciência política, democracia, principalmente aqui em Fortaleza, seja na Unifor e na UFC, que na época que eu fiz só tinha elas duas. Hoje nós temos a Unicet, a Unicristos, mas na época que eu fiz o mestrado só tinha Unifor e UFC. Então a área, digamos, de concentração é o direito constitucional, e dentro do constitucional você puxa para o tributário, que foi o meu caso. Minha dissertação foi sobre imunidade tributária. E aí foi que eu fiquei um ano e disse: não tenho condição de ser só acadêmico. Eu gosto de advogar, eu gosto de ir pro fora, eu gosto de conversar com as pessoas, eu gosto de fechar contrato. E aí, brincadeiras à parte, assim, eu gosto de dinheiro. Tipo, eu não tô dizendo que assim, que é outro ponto, você está aí a pergunta. Muita gente escolhe o tributário pelo dinheiro. Vamos chegar lá. Né, e fica nisso. E aí eu fiz o mestrado, acabo o mestrado. Antes de acabar o mestrado, aí eu montei meu primeiro escritório. Aí montei com, na época, meu sócio, que hoje é muito meu amigo ainda, o Bruno Almeida. Montei o escritório com o Bruno. E aí, depois que eu montei o escritório com o Bruno, as coisas foram acontecendo. Logo depois, aí fui convidado a E idear aí no já era FGF. 100% tributário já. Não, aí eu comecei o escritório querendo ser 100% tributário. Nossa. Né? Mas assim, não dava. Por quê? Porque realmente, naquela época, 2012, 2013, eu tinha 3 anos de formado, eu não tinha um repertório, que muita gente confunde. Tem um repertório teórico e acadêmico, que você tem que ter a bagagem teórica de conhecimento, mas eu não tinha, Natália, o repertório mesmo de clientela. E como se forma esse repertório de clientela? Não há uma fórmula para isso. Não Se é. você vai buscar no meio digital hoje em dia, se você vai buscar sendo professor, se você vai buscar porque você já nasceu num meio empresarial, então eu não tinha esse repertório, então não vinha muita causa tributária. Mas eu sempre me apresentando até então naquele momento como sócio tributário. Aí foi quando eu aí terminei o mestrado, já era professor em algumas instituições, tive o momento de escolher, né? Eu tive um momento que eu dava aula em 2, 3 instituições e também advogava. Então eu disse: eu quero ser advogado e professor, ou eu quero ser professor e advogado. E aí naquele momento eu disse: não, eu gosto mesmo da advocacia, então eu tenho que diminuir minha carga horária de aula. Também naquele momento, é muito comum quem decide dar aula, né? Eu não tinha grandes opções. Para mim, Diego, sempre, minha primeira oportunidade de dar aula já foi no tributário. Mas eu também já dei aula de direito civil, direito constitucional, teoria geral do direito, porque você não escolhe muito. Você tem que dar aula ali o que está disponível, e quando você já está dentro da instituição, dizer: opa, surgiu o tributário na graduação. E aí, naquele momento, montei o histórico com o Bruno, deu tudo certo. Eu não gosto de dizer que não deu certo, ao contrário, né? Eu gosto de dizer que deu certo até um certo ponto, porque foi naquela sociedade que aí eu recebi o primeiro convite de compor o conselho. Então, em 2015, eu compus o meu primeiro conselho, que foi o Contencioso Administrativo Tributário do município. Aí, digamos, a promessa voltava, né? Porque eu dizia: eu volto para cá para ser conselheiro. Então, eu voltei para ser conselheiro do Contencioso.
E um ano depois eu recebi o convite para ser conselheiro do CONAT, da Cefaz. Então eu fiquei um ano, entre 2015 e 2016, eu dava aula, eu tinha um escritório, eu era do conselho do município e do estado. Depois eu fui convidado para ser coordenador jurídico da Controladoria Geral do município. Então eu fiquei CGM, CAT, CONAT, escritório, FANO e Unifor. Meu Deus, você Aí eu não respirava nesse sei, tempo. aí eu não sei como eu conseguia respirar, mas enfim, na época eu ainda não era casado, não tinha filho, e isso faz muita diferença, né? Dentro de um plano de vida. E eu dizia, já muito antes, eu dizia assim, eu consigo fazer isso porque daqui a um tempo eu quero construir família, ter filho, eu não vou conseguir mais fazer isso. E aí foi o que aconteceu, foi acontecendo. Então, nesse caminho aí, eu terminei, né, a sair da CGM. Enfim, foi só um período que eu tinha combinado com o secretário. Então, eu saí da CGM. Depois que eu saí da CGM, tem a questão do CAT. Eu acho que eu deixei o... Não, foi deixei o CAT primeiro, depois veio o CONAT, isso logo tudo na pandemia. E aí, depois... Aí, eu fui para a Unicristos, como professor de tributário. E aí, digamos, eu tinha chegado ali onde eu queria, que era Unicristos e a Unifor. Era onde eu queria, digamos, estar, né, enquanto acadêmico. E mês seguinte, a Unifor me convidou para ser coordenador da pós. Então, naquele momento, não era tributária, era meu amigo e irmão Elisberg, que era o coordenador, mas eu aceitei independente. O Elisberg, eu costumo dizer que até hoje, ele já saiu da coordenação, tem 4 anos, ele coordena o curso comigo, ele é um coordenador eterno. Você braço direito, né, Porque literalmente. você falou em tributário, não, você lembra de Não quem? tem. Do Elisberg, Do não tem Elisberg. como lembrar do Elisberg e do Medina também. Então, eu digo que a gente é uma coordenação compartilhada. E aí, eu fui assumir a coordenação na época do curso de compliance. E aí eu acho que daí a importância dessa. A gente acaba, né? A Natália também estuda produtos digitais, geração, sociedade, geração Z. Que às vezes o pessoal assim, não, é tudo assim, eu quero isso para hoje, para agora e para amanhã. Eu disse, calma. Quando eu entrei para compliance. Com certeza. Depois que surgiu, tipo assim, não foi uma coisa programada eu assumir a coordenação de tributário. E são etapas, né? Porque, por exemplo, você fez isso, quando a gente olha, foi rápido, mas ao mesmo tempo não foi rápido. Não foi rápido. Você contou lá em 2005, depois lá em 2015, olha só, você já... Eu dei um pulo de 10 anos. Muito. Imagina isso diariamente, o quanto que não somou pra você. Aí a gente traz pra prática, né? Quando a gente vem pra cá, todo mundo fala assim, Nath, eu já quero tributário, já quero iniciar, como é que a gente inicia, o que eu preciso fazer? Olha, são muitas etapas. Primeiro, você ser um conhecedor ali, nato mesmo, da matéria como toda. Direito material, direito básico, ter uma base muito forte ou base muito sólida. É tanto que quando a gente pensa o que faz um tributarista, na visão do Diego hoje, o que faz um tributarista? O que o tributarista faz o tributarista tem que saber, além de tributo, ele tem que entender da dinâmica do negócio do cliente. Muito bom. Ele tem que ter uma noção de economia e de política, porque no cenário que a gente vive hoje, 2024, governo Lula, ministro Haddad, final do ano a gente teve várias novidades tributárias e você tem que estar preparado ali para o cliente lhe perguntar. E a gente não tem uma bola de cristal, né? Mas a gente, tendo uma bagagem política e econômica, conhecendo mais ou menos do contexto, a gente tem minimamente uma ideia de que a reforma vai ser aprovada ou não vai. Tipo, ano passado, em setembro, outubro, os alunos, o professor não vai, eu disse vai. A gente vai estar tendo aula em 2024, já no prisma da reforma tributária. Quando foi em dezembro, quando foi aprovado, eu mandei em todos os grupos que eu sou professor. Gente, foi o que eu falei. A reforma ia ser aprovada. Era uma questão de meta do governo. Com certeza. Então, assim, você tem que ter... Aí não importa você saber o tributário, é você ter uma noção de contexto político, de base, de força, sabe? Nesse sentido. Economia do país, contexto internacional. O Brasil quer entrar na OCDE. O primeiro passo para entrar na OCDE é ter a simplificação tributária do IBS, do IVA, que foi o IVA dual que a gente tropicalizou. Então, todo esse contexto aí, eu acho assim, que o tributarista faz hoje, mais do que apresentar a tese tributária, mais do que fazer um planejamento tributário, mais do que ele fazer defesa de autuação fiscal, fazer um acompanhamento de um planejamento sucessório, que envolve também o estudo e o acompanhamento de um tributarista, eu acho que o tributarista ele tem que estar atento a contextos paralelos ao jurídico. Principalmente a parte econômica, política e, Nath, o mais importante que eu acho, o de business, do negócio.
Porque eu acho que tinha um advogado tributarista que não tiver conectado com o negócio, com o mundo, com a tendência de varejo, o que é que o varejo vai dar. A semana passada eu estava um cliente me chamou para ir para um evento da NRF. Não sei se vocês sabem o que é. É a maior feira de varejo no mundo e ela dita as tendências do varejo pro mundo como um todo, né? E aí tem o evento pós-NRF, que é o quê? É um evento que ele vai discutir quais são as principais tendências para trazer para o varejo brasileiro / cearense, que foi o nosso caso. Então, dali você vai tendo os insights. Por exemplo, olha, o híbrido, um dos insights, o híbrido veio para ficar e tudo. Aí eu tenho que pensar no meu cliente. Meu cliente está preparado para o e-commerce? Como é a tributação do e-commerce? Né? Eu já ia puxar esse ponto. Você falando do varejo, já ia falar assim, Diegão, e o e-commerce? Porque eu volto pra você, assim, calma, a gente fala de business, mas, gente, o e-commerce. O e-commerce, primeiro, olha só o quanto a gente abre espaço. Tô falando de e-commerce, eu vou gerar uma parte da indústria, eu vou importar, depois eu vou exportar o meu produto também para fora. Como é que vai ser essa dinâmica? Como é que vai ser a logística? Se eu for comprar internacionalmente, eu vou atuar lá na aduana também, no direito aduaneiro. Olha como é complexo. Então, assim, Nath, Diego, como é que é a tributação do e-commerce? Pera aí, primeiro, qual e-commerce você está falando? Exato. Eu vou só adquirir um produto, eu vou só intermediar, ou eu vou fazer um dropshipping, por exemplo. Vou intermediar de fora, realizar a venda, como é que vai ser a nota fiscal, não vai ser a nota fiscal, eu vou atuar diretamente, ou então eu vou comprar os insumos, vou me utilizar dos marketplaces aqui do Brasil, que temos hoje em dia, são vários, por sinal. Vou me utilizar do marketplace para realizar a venda. Vou gerar meu produto. Aí fica assim, meu Deus, e a tributação? É melhor o Simples Nacional? É melhor o lucro presumido? É melhor o lucro real? Olha como é complexo. Então, assim, não é mesmo qual é o melhor regime tributário para minha empresa, não. Para a gente chegar nesse finalmente, eu até brinco, não é uma conversa de bar resolver um regime tributário de uma empresa. Porque ou você vai somar muito, ou você vai acabar encerrando a empresa. Exato. Então, é um tiro muito certo, é um tiro muito assertivo que a gente tem que fazer. A gente abre e-commerce, nós gostamos, né, do direito digital ali como um todo, é uma tributação complexa, porque nós estamos falando ainda de muitas teses que são muito incipientes, né, a gente está iniciando. Se a gente falasse hoje, é para ser cobrado ICMS ou ISS no streaming, que foi tantos anos, décadas aí de julgamento. Então, para a gente conseguir chegar nesse respaldo, é muito além. O Diego ele foi muito assertivo e pontualíssimo nesses direcionamentos para vocês. Então, veja bem, a gente precisa de uma base muito sólida, mas eu também preciso entender de política. Ah, Nath, eu não gosto de política, mas a gente precisa entender de fato. A gente vai para um estudo, a gente vai para um respaldo e vai para o debate também. Então, a gente tem que ter um craquejo também no nosso dia a dia. Porque quando a gente senta à mesa com determinados clientes e determinados do mundo corporativo, não é brinquedo. Então, vai muito além do tributário. O tributário a gente faz ali em quatro paredes. Então, com o cliente, é falar de business mesmo. Então, como é que você vai para um planejamento estratégico para falar com o cliente? Como que você vai responder ali e adequar o cliente nos melhores quinais, por exemplo? Há estudos de quais são os melhores quinais para enquadrar o meu cliente, para enquadrar aquele negócio. Então, gente, estudem muito sobre negócios. Hoje, as redes sociais, o YouTube, enfim, ele traz muitos direcionamentos para a gente. Então, a gente está precisando, nós precisamos, e os estudantes também, e os profissionais, com certeza, de direcionamentos mais assertivos. Então, a ideia desse nosso bate-papo é justamente levar para a galera de uma forma um pouco mais mastigada e rápida e célere mesmo, para você já pegar as informações de hoje e já aplicar. Então, assim, anotem mesmo. Nath, eu preciso entender do tributário. Legal. Quais são os tipos de tributos? O que dá mais dinheiro? Gente, tudo dá muito dinheiro. Tem que você faça com amor, que você faça ali, porque você vai fazer aquilo todo santo dia. Hoje você já está numa fase, você é pai de duas filhas maravilhosas, então deixá-las em casa dói em determinados momentos. Então isso aqui, para quando você chega nesse momento, tem que ser muito certo o que você está fazendo ali no dia a dia. Já é uma outra estrutura. Então o que faz o tributarista, em termos de tempo, você leva muito mais a sério. Tempo para mim hoje é extremamente crucial. Eu conto literalmente os segundos, os minutos, eu tenho um time tracking para acompanhar toda essa estrutura, porque senão a gente não dá conta. O mundo é muito dinâmico e quando a gente envolve também esse mercado internacional, é mais dinâmico ainda. Em termos de pandemia, acelerou 10, 15 anos de mercado. Então, nós estamos... Esse contexto, por exemplo, híbrido. Há discussões ainda se é válido ou não é válido. Olha só, nós passamos por um momento delicado e hoje ainda temos a discussão se é válido ou não é válido. Claro que é válido. Talvez nós só estamos olhando ali um indicador um pouco
um pouco errado, não tão assertivo. Mas se a gente volta também nesse contexto, você tinha falado depois do segundo momento como cliente, né? Nós somos vendedores natos e a gente precisa conhecer da técnica e, principalmente, depois conhecer o nosso famoso cliente ideal. Então, qual que é o tipo de cliente que eu vou direcionar? Qual foi esse primeiro cliente que você conseguiu ali do tributário, por exemplo? Foi de planejamento? Foi dos CAT da vida? Como é que foi esse primeiro cliente? E, claro, responde pra gente como que a gente consegue esse primeiro cliente tributário. Diego, eu quero começar hoje. Comecei, tô aqui na raça. Qual cliente que eu miro? Eu acho... Deixa eu ver, o primeiro cliente tributário que eu tive, eu acho especificamente que foi a indicação de um cliente que eu tinha feito para ele de cível. Eu tinha feito para esse cliente uma questão cível. E aí ele teve ele disse assim, olha, eu tenho um amigo meu que está com problema tributário. Problema, eu me lembro bem como o que era uma questão, ele tinha tinha um refis, e aí ele tinha perdido o parcelamento do refis, e para ele parcelar no ordinário, ele tinha que dar o tal do deságio. E aí o mandado de segurança era exatamente para ele não pagar a entrada lá do deságio, 10, 20% da 10.522. E aí ele, por quê? Porque assim, se ele não tinha dinheiro para arcar com a parcela, como é que ele ia dar a entrada de 10, 20% do saldo devedor? Então era alguma coisa nesse sentido, falava da boa fé e tal, enfim. E aí eu consegui eliminar para que ele retornasse ao refis para isso. Então eu lembro bem, aí eu fui muito na Receita Federal, depois fui na Procuradoria. E aí depois desse cliente, eu lembro também que aí veio, naquele momento, quando eu já tinha o meu escritório, 2012, eu já era professor, então também muito aluno tinha negócio, né? Assim, ele era empresário, mas estava fazendo direito. Então também teve um caso, né? Tipo assim, dessa pessoa que indicou, que ele disse, olha, eu tenho uma empresa e tal, acabou de ter uma auto-infração absurda da Receita Federal, eu não vou pagar. Eu não vou pagar, não vou pagar, não vou pagar. Como é que a gente faz pra defender? Eu disse, não, quais são... Aí eu fui perguntar, você trabalha com o quê? Aí, não, vai lá na empresa. Aí eu fui lá e disse, você trabalha com o quê? Não, eu trabalho com isso. A certidão a negativa, né? A de regularidade, é imprescindível ou não? Porque tem negócios que tanto faz, mas tem negócio que é imprescindível. Ele, não, eu trabalho com licitação, ou seja, tem que ter certidão. Então eu disse assim, meu amigo, pois se você até o dia 30 tal, até os 30 dias dessa intimação, se você não impugnar, isso aqui já transita como fosse julgado, né? Enfim, no âmbito administrativo, já vai para a dívida ativa, explicando sem ser na linguagem muito jurídica. Que é outro ponto que eu gostaria de dizer também. Eu acho que quem é do direito acaba querendo ter essa linguagem muito rebuscada, às vezes, de explicar, olha, um exemplo, eu vou falar aqui um termo bem técnico. Se você não impugnar, você vai ser declarado rével, dessa revelia os autos serão conclusos, vai transitar em julgado, vai ser encaminhado para a dívida ativa, realizar o protesto e a inscrição da CDA. Aí Totalmente o técnico. cliente automaticamente já vira e fala assim, não, doutor Diego, por favor, fale agora para um leigo. Ele não sabe para onde vai, mas ele fica com mais medo ainda. E aí falando leigo, olha, se você não impugnar até esse dia, isso aqui vai para um negócio chamado dívida ativa, um órgão, aí eu até costumo dizer, uma espécie de Serasa do tributário. Isso aí vai impedir que você emita a certidão de regularidade, porque se você impugnar, você vai estar... Não precisa você especificar o artigo 1513 do CTN, que é reclamação. Não precisa. É só dizer, isso aqui vai lhe garantir ter uma certidão positiva com efeito negativa que vai lhe dar direito a participar das licitações. Ponto final. Era o que ele queria. Ele queria pagar? Não. Na época, eu me lembro que era um débito mais de 1 milhão e pouco. Ele não queria pagar. E com esse cliente também foi muito importante... Ele serviu naquele momento, eu e o Bruno, a gente não tinha uma receita financeira, né? Tipo assim, todo mês. Então, na época, eu tava em dúvida. Eu falei que eu já tinha o primeiro escritório, não tinha. Esse primeiro cliente do mandado de segurança, eu não tinha escritório. E esse cliente, assim, do auto de infração, eu posso dizer assim, Deus o tenha, que ele já faleceu. Que eu posso dizer que foi o cliente que foi a virada chave de eu abrir meu escritório, porque o Bruno há muito tempo enchia o meu saco para abrir o escritório e eu nunca tive coragem. A verdade era essa. Eu disse assim, Bruno,
deixa eu ter uma receita fixa de um outro canto que eu abro. Aí eu consegui receber da faculdade. Aí ele, Diego, vamos. Eu disse, não, agora não, deixa eu ganhar mais. Eu sempre fui de ganhar mais, ganhar mais. E aí quando veio, aí eu disse, peraí, eu vou fazer o seguinte cálculo de honorários. Eu vou cobrar desse cara a minha receita para eu manter minha sala, aluguel e condomínio. Aí eu disse, chutei, né? Ele disse, quanto é que você cobraria de honorários? Hoje, o Diego de 2024, é muito difícil eu dar honorários na mesa. Mas naquela época, e é muito comum para quem tá começando, você nasce. E foi, eu não tenho medo de dizer. Eu tinha que pegar o cara ali, Claro. na Na hora. emoção mesmo. E aí eu disse assim, eu faço por tanto. Sei lá quanto foi, sei lá, eu fiz um valor, não sei se foi 40, 50 mil, parcelado em 12 vezes. Foi o que eu pensei naquele momento. Esse cara vai garantir a minha despesa mensal. Então eu lembro que, sei lá, se eu ia ter um custo de 5 mil reais, 4 mil, Tava garantido. tava esse cara que ia pagar. Aí também eu botei a galinha, tudo num ovo só, né? Como se diz. Porque eu disse, se esse cara não pagasse um mês, eu tava lascado. Aí foi que eu fechei, aí liguei pro Bruno. Bruno, já viu a sala? Não, já deu ok. Aí ele, macho, tô te esperando. Eu disse, pois, fecha agora. Por quê? Fecha agora. Aí o Bruno fechou quando foi de tarde. Diego, contrato assinado. Aí a gente, pois vamos ver a sala. Quando a gente chegou, a gente sentou, me lembro como se fosse hoje, a gente sentado. Aí eu olhei pro Bruno e disse, Bruno, tu tem cliente? Aí ele, não. Aí ele disse, e tu? Eu disse, eu tenho esse que eu fechei. Aí ele disse, e agora? Eu disse, meu filho, agora vamos atrás. E foi o primeiro passo que eu dei, foi a maior loucura e melhor que eu fiz na minha vida. Porque eu gosto, o pessoal diz assim, a maior loucura que eu fiz foi casar. Não, eu casei consciente, tive filho consciente. Então a maior loucura que eu fiz na minha vida foi montar meu primeiro escritório. Que eu não tenho uma sociedade. Eu estava continuando antes. A sociedade que eu tenho hoje, lá pro Vitra Martins, que eu tenho com o I, com o Fernandes, os meus sócios atuais, não são sócios que começaram comigo. Sim. Mas o Bruno costuma dizer assim, ele que abriu os olhos para eu ser hoje, digamos assim, ter o meu escritório e saber que eu não dava certo trabalhar para alguém. Sim. O que, de outra forma, pronto, hoje o Bruno é um excelente diretor jurídico de um forte grupo empresarial daqui, faz parte do Family Office, mas ele se encontrou nisso, em ser um executivo, um diretor executivo, jurídico, mais corporativo, que é algo que eu, Diego, não me vejo. E foi importante, a gente foi sócio, somos amigos até hoje, e aí ele disse assim, em um dado momento, quando a gente viu que não iria dar certo mais a sociedade, eu fui para um lado, fiquei um ano sabático sozinho, né? Era Diego Martins, literalmente. E aí, naquele momento, minha esposa, eu já era casado, minha esposa veio, me ajudou, ficou comigo. Minha esposa também é advogada, apesar de não atuar. E minha esposa tava comigo, quando a minha esposa tava com um mês ali no gás, eu, pronto, ela vai dar certo, vai atuar e tudo. Pá, no outro mês descobre que tá grávida. Aí eu, com doutorado, com contencioso, com Unicristos, com Unifor, com escritório só, e minha mulher grávida. Eu pensei que eu ia morrer, literalmente. E aí eu fiquei um ano nessa vida. Quando foi no final do ano, aí um mês, 2 meses, apareceu, já era 2017, 18, eu já tinha, não, 18, já tinha, digamos assim, né, não era 2, 3 anos. Então, eu já tinha umas carteiras de clientes, né, mais ou menos. O fim da sociedade, eu fiquei com uma boa carteira de clientes, muitos clientes ficaram comigo no fim da sociedade. E aí, eu acabei, né, pensando, nesse meio tempo, eu tô aqui resumindo, mas não foi sempre eu e o Bruno, era eu e o Bruno, depois entrou o Vitor como sócio. O Vitor foi um sócio que hoje é um amigo muito querido, e aí o Vitor saiu para tomar conta dos negócios da família. Veio a Jardelle, que tinha trabalhado com a gente, e a Jardelle saiu, hoje eu fico muito feliz em dizer isso abertamente, a Jardelle saiu para ser, porque ela queria ser da área de família. Eu dizia, cara, não dá, porque a gente aqui é empresarial, como é que vai ser da área de família? E hoje é uma das advogadas mais referentes na área de família e sucessões. Que, inclusive, hoje, meu escritório faz parceria com o escritório dela. Excelente. Então, eu tô dizendo como é bom também a gente finalizou a sociedade naquele momento. Jardelle fez um pouco, assim, de intriga, né? Mas hoje, depois de passando o tempo, sai. E aí, depois dela, veio outros 2 sócios. Aí, esse, assim, foi uma coisa que eu realmente... eu acho que uma coisa é você ter sociedade e ter... Que é um divórcio, não deixa de ser... Né? Você vai dividir a partilha de bens com os clientes, praticamente, é a estrutura. Então, você tem que ter em mente se aquele sócio ali você quer continuar tendo uma parceria, que é o que eu tenho hoje com o Bruno, no sentido de amizade, com o Vitor, Jardelle que eu tenho, e com esses outros 2 com os quais eu não quero contato.
Então, tipo assim, por quê? Porque foi uma coisa que me fez mal, realmente, naquele momento. E foi assim, mas eles fizeram mal que, afinal, gerou um bem. Porque realmente eu não queria a sociedade. Sim. Não dava certo a sociedade. E era nesse contexto, que era eu e Bruno e outros dois. Então, a gente acabou. Eu fui para um lado, fiquei só. E aí, depois de um ano, só olhei para minha mulher e disse: eu não aguento mais ficar só. E aí foi quando apareceu o Fernando Vitor e o Igor. E aí a gente namorou e depois nos casamos. Ai, excelente. Você comentou sobre o perfil do tributarista, e realmente a gente tem um perfil ali mais empreendedor, que nós de fato a gente vai a campo, e realmente a gente tem que ter ser muito calculista e também lidar muito com risco. Então, é um risco mesmo a nossa profissão, é um risco profissional liberal e tudo mais. Só que também eu tenho o perfil da pessoa que ela fica muito feliz trabalhando com os outros. Não necessariamente para os outros, mas na verdade com os outros. Então, esses dois perfis, eles são sensacionais. O meu perfil, Natália, ele também, eu gosto muito de fazer em equipe. Eu tenho um perfil gato ali muito forte, então eu gosto muito de fazer, não gosto muito de fazer as coisas sozinha. E sou muito mais do empreendedorismo. Então, eu sempre gosto de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Você fala também, eu sou professora, palestrante, a gente também vira escritora, vai de artigo, produtora de conteúdo, agora podcaster. Então, a gente é um pouquinho de advogado, então, consultora, é um pouquinho de tudo. Daí, em determinados momentos, a gente opera e estamos em cargos específicos. Então, olha só o tanto de estrutura. Para você que tem essa vontade mesmo, esse desejo de iniciar da área, inicia. Então faz como o Diego mesmo, fecha aquele contrato, vai com aquele cliente que falou assim, fechei agora, liga pro seu sócio, liga pro seu amigo, pro sua amiga, ou vai sozinho mesmo e encara. Porque isso é muito bom, lá na frente vai fazer muito sentido para você. Eu sei que nós caminhamos aqui bastante, passou rápido. Diego, eu nem senti que passou isso tudo. Eu não tô acreditando. Só que, na verdade, quando a gente tá falando, vai ter parte 2, depois a gente vai entrar para uma temporada um pouco mais técnica, nós vamos conversar sobre o direito tributário mesmo, planejamento, o que tem por trás. Então vai ser uma outra estrutura. Mas por agora a gente precisa iniciar a carreira. De fato, a gente precisa entrar de cabeça, precisa iniciar. Se eu vou para o mestrado, o professor Diego, ele é uma excelente pessoa. Vai ficar o arroba dele também, disponibilizado para todos nós. Então, fala com ele no direct, que ele é sério. Ele é um lord, ele é um gentleman. Então, ele vai te responder com toda certeza. E, Diego, agradeço imensamente. Hoje a gente sabe o quanto esse podcast ele tá nascendo mesmo. Um projeto já antigo. Agradeço, é uma honra ter você por aqui, agradeço super de coração, espero te ver de novo, já tô ansiosa, fiquei ansiosa para esse primeiro, já estou ansiosa para o segundo, nosso segundo encontro, estamos fechando o segundo episódio, mas antes de fechar, deixa uma mensagem legal pra galera que tá aqui com a gente. Com certeza, Nath. É o seguinte, o que eu acho que um tributarista, como é que eu já falei assim, que tem que ter, né, inicialmente, que eu acho que foi uma coisa que me ajudou muito na minha carreira, foi a questão de ser cara de pau. Como eu disse aqui, eu disse que o primeiro estágio que me deu a oportunidade, eu não tinha na área tributária, era na área civil, e eu bati a porta até o teu tributário. Quando eu fui assessorar o CID, eu bati a porta até ser o assessor. Quando eu comecei a dar aula, eu também fui em algumas faculdades e, tipo, coloquei meu currículo para ser. Sociedade não, é uma coisa mais natural, você não vai bater na porta ali, é uma coisa mais natural de acontecer. Mais um recado que eu tenho, assim, se for para dizer, é essa cara de pau, a persistência, e você ter minimamente um foco de onde você quer chegar. Então eu sempre, como eu disse para a Natália aqui, no meio do meu caminho eu tive uma oportunidade. Peraí, eu vou ser advogado ou eu vou ser professor? O que não está errado, se você escolheu ser uma pessoa 100% acadêmica. Ao Diego Martins, isso não me completa, ser 100% acadêmico. Eu adoro, como eu estava dizendo, sou doutor, já estou aqui mesmo, prestes a ingressar, estou esperando a resposta aqui, depois eu divulgo, quando se der certo, de um pós-doutorado, né? Submeti já minha apreciação no currículo de um pós-doutorado. E eu acho assim que a área acadêmica ela me completa junto com a advocacia. O que eu digo também, meu sócio costuma dizer, eu não seria 100% feliz se eu tivesse só o escritório. Então eu tenho que ter esse casamento, o escritório com a academia. E para quem assim, muita gente pergunta, eu entro numa pós, eu entro num mestrado, o que é que vale mais a pena? Não estou dizendo isso apenas por ser coordenador hoje da pós-graduação de Direito Tributário da Unifor, que ressalte-se, é a melhor, digamos assim, da melhor instituição Norte-Nordeste. Estamos aí na turma 12
de Direito, Processo e Planejamento, mas temos 22 que o Elisberg coordenou. Que o Elisberg, para quem não conhece, ele vai estar aqui, mas é um patrimônio da Unifor, né? Total. Tem mais de 50 anos na Unifor. Então, o Berg coordenou 23 turmas, minto, comigo 12. Então, o Elisberg das 12, ele coordenou até a 3, eu assumi a 4, que foi a da Catarina, nossa amiga, que tava falando, da 4. Então, se for para dizer alguma coisa, professor, você acha que uma pós faz diferença? Com certeza. A especialização já está dizendo, você vai se especializar. Professor, eu entrei na pós e eu nem saí sabendo tudo de imposto de renda. Meu filho, você vai saber tudo na prática. Mas a pós-graduação, você vai lhe dar uma coisa que é essencial para qualquer profissional, principalmente para a gente da área do direito e do tributário, mas focando aqui. Vai te dar network com a turma, vai te dar um network com os professores, que o presencial é algo que traz, que é impagável, digital é ótimo e tudo, mas o network presencial não existe. Network com a turma, network com os professores. Tu vai saber basicamente o que é que está tendo de tendência, o que é que você pode atuar. Às vezes você quer entrar no mercado tributário e é da área civil, trabalhista, penal, e aí não sabe por que é que você já estando numa pós. E é outra pergunta. E um OAB da vida? Eu hoje em dia não participo por uma questão mesmo de tempo. Mas eu já participei da comissão de OAB. Vale a pena? Eu acho que vale super a pena. Porque ali você acha que vai ter só expert no assunto. Me desculpe, mas de 50 deve ter 5, 7 que sabem mesmo. A grande maioria está ali no mesmo propósito, de aprender e crescer junto. Então eu digo, entre na comissão, entre nas coisas de jovem advocacia, vai no CRC, vai para a palestra da reforma, aproveita esse gancho, que é o que eu digo, sabe, Nath? Eu acho que a gente não pode, e talvez a gente, eu diga a gente, eu e você, e talvez outros estejam nos assistindo, acaba que quem decide empreender tem alguma coisa, no meu caso o escritório, a Natália, que os projetos que ela tem paralelos, tem um propósito por trás. Esse propósito é dizer assim, por que é que eu vim fazer isso? O que é que eu tenho que levar para o mundo como um todo? E aí, quando você coloca isso, você tem que ter, se você não tiver, a empresa fecha no primeiro mês, um pé de otimismo. E o otimismo que tem do tributário é exatamente, a gente tem que aproveitar esse momento de reforma. Se vai achar ruim, se foi errado, se vai aumentar, tudo bem, ok, passou. Mas a gente tem que aproveitar esse momento da reforma tributária como uma oportunidade grande para o mercado nicho tributário. Seja advogados, contadores, consultores, o que for. Então, a palavra, né, diz, procure inicialmente, veja o seu foco. Se você quiser mesmo atuar, uma especialização é excelente. Professor, eu quero ser acadêmico. Ainda assim, eu acho que tem que fazer a especialização primeiro e depois ir para o mestrado. Porque o mestrado ele vai dar uma base muito mais teórica e profunda do conhecimento. O que a especialização te dá uma bagagem mais prática. E aí, você ter só uma bagagem teórica e não ter uma prática, ou então ter só a prática e não ter a teórica, não cola, né? Uma hora o mercado, e aí quem reconhece a gente, eu posso morrer de dizer que eu sou o cara, mas quem vai dizer que eu sou o cara são os clientes, é o mercado que vai dizer. Então eu acho que é isso. Fico totalmente à disposição, inclusive para 2, 3, 4, 5 episódios que puder participar, seja de uma questão material, seja para falar, você falou de digital, a minha tese de doutorado foi sobre tributação na era digital, seja para falar de alguma coisa de temas de advocacia, alguma coisa assim do tipo, porque realmente ela disse uma coisa que é muito importante, você tem que ser feliz com o que você faz e totalmente realizado com o que faz. E hoje, eu, sendo, digamos assim, ter concluído meu doutorado, né, coordenar a pós-graduação na Unifor, e aí fechando com isso, coordenar a pós-graduação da Unifor, direito tributário e societário. Por quê? Porque são as que têm a ver com o meu escritório, praticamente 90% é tributário e societário. Sim. Então eu coordeno as duas áreas que eu atuo na prática. O Diego não daria certo coordenar outra área que fosse. Então, coordenar a especialização, ter o Laprovítera Martins, ter a minha esposa, minhas filhas e tudo, pronto, é o que completa, né? Fecha, digamos assim, a felicidade da gente estar. Então, assim, o trabalho realmente tem que ser algo prazeroso e que, além disso tudo, lhe dê também um retorno financeiro que lhe complemente e dê a satisfação que você precise para o conforto. É isso que eu tinha a dizer praticamente. Diego, juro por Deus, com todo esse termo que você colocou aqui agora, eu assino os 110%, porque dá pra ver nos seus olhos o quanto brilha, o quanto você faz com amor, o quanto você faz assim com paixão, com honra também, porque a gente honra mesmo o que a gente nos propõe a fazer.
O que nós nos propomos a fazer é real. Então, assim, para você... Sério, segue um pouquinho. Se você seguir 1% do que o Diego te contou até agora, eu não tenho dúvidas que você já vai ter muito resultado. E a partir de hoje, tendo resultado, vem, conta pra gente, marca lá, deixa o seu recado, deixa também o seu case, seja que você trabalhou aí na prática. Nath, eu tô aqui com um grito de socorro. Chama a gente também, que é sempre um prazer estar com vocês. Estamos finalizando aqui o nosso segundo episódio. Foi incrível, maravilhoso. Diegão, obrigada por Tamo isso. junto. Você é maravilhoso. Tenho muito respeito por ele. Enquanto professor, vai ser meu eterno professor. Hoje meu professor, doutor, pós-doutor, o que seja. Também tenho muito desejo e vontade de seguir a academia, porque muito assim aflora o coração. Sinta-se muito abraçado do outro lado. Te encontro no próximo episódio. Aproveita para compartilhar com a galera, daí coloca lá no @, marca a gente que vai ser um prazer te repostar também e acompanhar você aí do outro lado. Um beijo e até o próximo episódio. Valeu.